Olá, meus queridos, terça-feira chegou e hoje é dia de aula à noite. Ainda estamos conseguindo fazer as aulas à noite. Já estou escrevendo algumas pautas, tem pautas que eu não estou publicando porque eu não sei como é que vai ser, né? Então não sei se vai ter aula ou não, né? Nas terças-feiras à noite, todas, né? Devido ao período de mudança e tudo mais, né? Mas enquanto eu conseguir, eu vou fazendo, tá? Eu vou fazendo as pautas e vou lançando de pouquinho em pouquinho, tá? Mas até então acredito que vai dar para ir tocando sim. Então, hoje nós temos Consultar Espíritos, a aula polêmica para chuchu. Depois, na próxima terça-feira, se assim Deus permitir, Impacto dos ETs. Eita, pleura, falando dos ETs de novo? Isso! Depois nós temos bruxaria, feitiçaria e magia. Ai, 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 ai. Tem diferença desse? Tem um pouquinho de diferença, mas vamos que vamos. E depois, intenção nos céus. Essas são algumas pautas que nós temos nas próximas aulas, mas hoje nós temos consultar espíritos. Então, meus queridos, não se esqueçam, hoje às 8h30 da noite, no horário de Brasília, nós estaremos dando aula sobre tal situação. Eita pleura, que assim seja e assim será. Meus queridos, meus queridos, meus queridos, dito isso, falado isso, explicado isso, eu preciso vos dizer algumas coisas maravilhosas, incríveis, ou não. Bom, aqui esfriou um pouquinho, graças a Deus, né? Que estava bastante quente, uma situação bem seca, bem ruim. Choveu um tiquinho de nada, mas choveu muito pouco, é muito pouco. Eu acho que não deu nem para aguar a grama, quanto mais as árvores nas suas raízes. Então as árvores estão secando por baixo, tá assim, muito seco, muito, muito, muito seco. E dentro disso, falando disso, explicando isso, hoje o dia está limpíssimo, não tem uma nuvem no céu. E se não tem uma nuvem no céu, moço, a probabilidade de começar a voltar a esquentar tudo de novo e voltar aquela secura tudo de novo é questão de 1, 2 dias no máximo. Rezemos, meus queridos, porque olha, precisa chover um pouco. Só espero que esse chover um pouco seja um pouco e não uma monstruosidade ou um montaréu ou um mundo. Porque se chover um mundaréu de água, de chuva, nós estamos lascados, como diz o outro. Ai, 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 ai. Rezemos, rezemos, rezemos. Meus queridos, fora outras notícias, eu estou tentando saber como é que vai ficar na minha viagem do Peru. Perguntei para aquele gajo que teve a cirurgia espiritual e que falou que iria fazer a viagem para o Peru. Eu andei perguntando para o gajo e ele não me respondeu. Não sei se depois que aconteceu a muvuca que deu, se aprenderam toda a parte financeira dele, se está tudo congelado ou não. Não sei. Mas o pouco que eu sei e o que eu sei é que eu tenho que ir para ali, sim, senhor. Ainda não sei quando, mas eu sei que eu terei de ir mais cedo ou mais tarde. Então vamos ver as cenas do próximo capítulo. Muito bem. Professor, mais alguma novidade? Olha, de novo só eu. Continuo fazendo de novo só eu. Continuo fazendo as minhas campanhas, né? Então volto a pedir e reiterar para vocês, quem puder me ajudar aqui na cidade de Campinas, votando no vereador, tudo 11, né? Então, tudo 1. Então, ir lá para vereador, 1, tudo 1. Ficar apertando tudo 1 até sair o negócio do vereador. É o Vinícius Gratti, né? Que a gente está ajudando. Ontem eu fiquei até 10 horas da noite trabalhando. Então, nós estamos fazendo um trabalho aí, que Deus abençoe, dá tudo certo.
Professor, e se o senhor, por acaso, um exemplo, se o senhor mudar, eu estava até conversando, pensando isso com o meu cérebro, né? Se eu mudar, o que eu posso fazer? Simples, eu posso ir para, eu posso vir, né? Eu posso ir para outra cidade, né? Morar, né? E eu pego segunda-feira e venho para Campinas na segunda-feira, porque negócio público eu tenho mais uma elasticidade, né? Eu então consigo chegar na segunda-feira e consigo ir na sexta-feira de tarde. Então eu consigo trabalhar meio período na segunda e consigo trabalhar meio período na sexta-feira, por exemplo, né? Então eu tenho essa elasticidade e aí daria para eu passar o final da sexta com a família, o sábado inteiro, o domingo inteiro, depois segunda-feira pegava e vem trabalhar, né? Então dá para fazer essas, como é que fala? Essas jogadas, essas situações, né? Então nós temos algumas possibilidades, né? Isso eu acredito que seria bom para eu encher o cofrinho, né? Para poder fazer outras obras, né? E levantando outras obras. Mas os atendimentos? Os atendimentos nós vamos fazer sim. A gente faz um projeto, assim, um planejamento, né? Inclusive depois começa a trabalhar, ver como é que é. Eu acho, quem acha não sabe, mas eu acho que dá até para eu fazer nas sextas-feiras. Mesmo chegando cansado, professor, mesmo chegando cansado. Porque quando acontecem essas coisas da espiritualidade, a nossa energia fica vigorada, né? E aí, no caso, eu consigo pegar pessoas que vão me ajudar, né? Inclusive a Tequinha, né? É só pegar e falar, vem embora, ela recolhe todas as coisas e vai, né? Então a gente consegue programar alguma coisa como tal, né? Então essas são as cenas do próximo. Isso que eu tô falando são suposições, tá, gente? Não tô falando que vai de fato acontecer ou não, tá? Mas eu já andei pensando no que poderia fazer ou não para que eu conseguisse enquadrar um pouco para cá, um pouco para lá e fazer alguma coisa de fato acontecer, né? Então nós temos situações, situações e situações. Então, dentro dessas situações e situações e situações, nós temos esses pormenores, essas questões que nós conseguimos fazer com que fluida, né? Que aconteça um fluido mais natural, né? Se assim podemos dizer, né? Meus queridos, então deixa o tempo ir caminhando, vamos caminhando por aqui, conforme Deus permite, a gente precisa. Questão do dólar. No câmbio Chaco, eu estava dando uma olhadinha aqui, não mexeu em nada. Está 5,50 e 5,70. Ou seja, o valor médio seria em torno de 5,60. Já a moeda da Argentina já caiu bem. A moeda da Argentina ela estabilizou. Está 1.200 e 1.400. Ela caiu de 1.500 para 1.400. Então ela estabilizou num valor muito bom. E já estamos indo para uns 3 meses de estabilização financeira. Nossa, que ventania é essa? Uau, tá ventando bem aqui. Então nós estamos indo para uma estabilização da questão da moeda argentina. Isso vai fazer com que agora os preços comecem a se regular e comecem a assentar. Então agora o governo vai ter que começar a abrir as portas para as importações, para fazer com que os preços de fora comecem a fazer com que os preços que estão lá dentro comecem a se ajeitar e comecem a se balancear. Isso é algo natural que está acontecendo. Mas, pelo visto, a questão da Argentina está muito bem, obrigado. Eles estão de parabéns. O dólar ontem, graças a Deus, caiu 1% e fechou em 5,51. Quase perto do mínimo lá do câmbio Chaco. Será que hoje vai subir? Ou será que vamos conseguir abaixar um pouquinho mais? Eu acredito que, pelas falas, inclusive do ministro da Economia, nós vamos ter alguma queda por aí, tá? Apesar que o Banco Central identificou um rombo
maior do que estão dizendo, ok? Vamos lá. A Bolsa de Valores da Alemanha subindo 0,9%, 18.795, um valor bem alto, próximo de explodir a bolha dos 19. A Bolsa de Valores do Brasil ficou praticamente no 0 a 0, com uma leve subida de 0,18, 135.118, então a Bolsa de Valores está bem tranquila, o dólar deu uma caidinha, então tá bom, não vamos dizer que tá ruim não, tá ok? Jornal da Infobone. Dissidentes. O que pensam os agentes que defendem que a Selic não deve subir agora? O mercado aposta amplamente em juros mais altos, mas há quem aponte motivos, inclusive técnicos, para não mexer na política monetária neste momento. Eu falaria a mesma coisa, não mexe, deixa parado, não sobe nem desce, deixa parado. Porque o problema do Brasil não está sendo mais o consumo, não está sendo mais a Selic em si. Não está sendo. O problema do Brasil está sendo controle do câmbio. E o controle do câmbio não está conseguindo fazer esse controle do câmbio justamente por causa de contas públicas que está se explodindo. O problema também é que nós, de pouquinho em pouquinho, nós estamos perdendo capacidade de concorrência. Como assim, professor? Perdendo capacidade de concorrência? Um exemplo, vamos lá. Jornal da Infomone. Intercement é uma indústria de cimento. Protocola plano de recuperação extrajudicial com 22 bilhões em dívidas. A companhia informou que obteve adesão de parte significativa de seus credores em plano de recuperação extrajudicial. Ou seja, mais uma empresa saindo do mercado. Quanto menos empresas nós tivermos no mercado, menos concorrência nós temos. Com menos concorrência, mais as pessoas vão aumentar as margens de lucros das empresas. E aí, meu querido, quem paga o pato é sempre a parte final e isso gera inflação. Agora, venhamos e convenhamos. Como que uma empresa faz uma dívida de 22 bilhões de reais? Assim, tá louco? O povo tá doido? Você sabe que teve uma onda, e tem uma onda muito grande, onde as pessoas ricas, abonadas, saíram colocando seus CEOs, fazendo empréstimos, porque é bonito fazer empréstimo, é lindo fazer empréstimo, criando dívidas e dívidas e dívidas. Porque essas dívidas fazem com que partes dos seus lucros vão tudo para pagar as dívidas, só que tem um porém. Você vai fazendo isso daí, você vai quebrando as empresas, mas nisso vão pegando dinheiro. Então, tipo assim, pega a dívida dos bancos. E aí os caras pegam a dívida no banco e dá participação dos lucros nos acionistas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, na minha conotação, no meu entendimento, deveria ser expressamente proibido pagar participação dos lucros, dividendos, que eu estou falando participação dos lucros é dividendos, de empresas que têm dívidas. Então, se a empresa tiver dívida, ela não deveria e não poderia simplesmente, como é que se diz? Pagar se ela tem dívida. Porque se ela tem dívida, ela tem que pegar esse dinheiro que é pagar de participação dos lucros e pagar a dívida. Como que ela pode ter lucro se ela tem dívida? Que lucro é essa que se ela tem dívida? Então tem coisas no mercado que já fazem anos e anos e anos que foi criado, nós estamos indo para 20 anos com essa criação maluca, aonde mais cedo ou mais tarde vai explodir. Eu não tenho dúvida disso. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acontecer e vai
Mas vai mesmo explodir. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O que me resta fazer é lamentar e rezar. E rezar muito. Mas muito mesmo. Ok? Muito bem. Então, mais uma empresa falindo. Eu avisei que esse ano é esse ano de falência. E o pessoal, não, mas a economia tá boa. Por faturamento, por PIB, não é assim que você calcula, não. Jornal Reuters. Suspensão do poço operado por Petrobras na Colômbia ameaça segurança energética, diz associações. Mais uma vez a Colômbia passando a mão grande em cima de coisas da Petrobras. E aí, o Lula vai reclamar? A decisão de um tribunal colombiano que ordenou a suspensão dos trabalhos em um importante poço de gás offshore é uma ameaça à segurança energética do país, disseram na segunda-feira grupos do setor. Associação Colombiana de Petróleo. Ai, meu Deus do céu. Se não bastasse os problemas do jurídico aqui do Brasil, nós temos também problemas lá na Colômbia que está nos afetando. E vamos, porque o planeta está pegando fogo. E bota fogo nisso. Tem mais? Vamos lá. Jornal da Infomone, presta atenção. Lula sanciona com vetos. Ele anulou algumas coisas que o Congresso pôs. Lei que prevê reoneração gradual da folha de pagamento. O texto da agora Lei 14.973 foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 16, e sancionado com vetos. Uau! Inclusive são 17 setores da economia de pequenos e médios municípios e define compensações para renúncia fiscal que a medida vai gerar neste ano. O texto vai ser publicado no Diário Oficial mas vamos ver, né? Vamos ver. A lei prevê uma reoneração gradual a partir do ano que vem até 2027. A desoneração em 2024 substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por uma taxação de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A partir do ano que vem, os empresários passarão por uma cobrança híbrida, que misturará uma parte da contribuição à folha de salários com a taxação sobre a receita brutas. Eita pleura! Eu não sei não, só está dificultando o serviço de contador. E nessa brincadeira aí os contadores vão tomar tudo no nariz, tudo de novo. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você, daqui a pouco o contador tem que ser ET. Porque para ter tanta lei na cabeça e tanta regra na cabeça, moço, olha, nós estamos complicada a coisa, hein? É difícil trabalhar com contabilidade aqui no Brasil, hein? Tá difícil, hein? Ah, se tá, hein? Jornal da Infomone. Haddad defende honestidade intelectual na agenda de gastos e não alivia nem para o PT. Ministro da Fazenda reconheceu a dificuldade em avançar na agenda de revisão de gastos, que vem sendo cobrada frequentemente pelo mercado. Como é que é? O Haddad defende honestidade intelectual? Intelectual? Na agenda de gastos? E não alivia nem para o PT? O ministro da Fazenda reconheceu a dificuldade em avançar na agenda de revisão de gastos, que vem sendo cobrada frequentemente pelo mercado. Então ele está tentando fazer o papel dele. Olha, eu vou falar para o seu Haddad, está me surpreendendo. Eu só espero que não seja uma bela de uma maquiagem, um belo de um artista. Certo? Então vamos lá. Não sou uma pessoa que alivia nem para o governo do PT. Número é número e tem de encarar. É só com essa verdade que vamos encontrar o caminho da sustentabilidade estrutural, que é objetivo central da Fazenda, disse o ministro durante evento promovido pelo Valor Econômico. Haddad reconheceu a dificuldade em avançar na agenda de revisão
de gastos que vem sendo cobrada frequentemente pelo mercado, mas reforçou que a solução precisa ser construída na política. Não adianta você ir para o embate com uma derrota certa. É um processo de convencimento. É difícil, ninguém quer ceder, todo mundo acha que o seu ministério é o mais importante, que a sua agenda é a mais importante, que ele é o farol do desenvolvimento. Normal, né? Mas estamos em trabalho exaustivo de ir explicando como a ecologia da coisa tem que funcionar. Então, meus queridos, é tipo assim: devo, não nego, pago quando puder. E aí? Porque falar é uma coisa, agir é outra. E olha só o que me saiu do questão de agir. Jornal da Infomoney. O Banco Central aponta rombo nas contas públicas de 40 bilhões. Maior do que o Ministério da Fazenda. Divergências sobre o tamanho do rombo fiscal foram reforçadas após a aprovação do projeto da desoneração da folha. Ou seja, aquilo que o Lula aprovou, liberando a desoneração da folha, vai gerar um rombo sem precedentes. E aí? E aí que o pessoal vai pegar aqueles 8,6 bilhões do dinheiro esquecido, e vai pegar mais não sei do que está parado, e vai fazer mais não sei do que lá. E então nós estamos entrando na era da mão grande. Agora nós estamos na era onde o pessoal está pegando com a mão grande onde der para pegar. E essa brincadeira de pegar com a mão grande pode e vai dar ruim. Mais cedo ou mais tarde vai dar ruim. Simples assim, vai dar ruim. Então, meus queridos, rezemos. Correio do Brasil. Especialistas abordam perspectivas de moeda comum dos BRICS e dólar. Marcos Caramuru, ao se referir às perspectivas de criação de uma moeda comum dos BRICS, disse que, para incentivar o uso de moedas nacionais no comércio, é necessário pensar em criar um ativo semelhante aos direitos especiais de saque, o tal do DES. Como assim, professor? Eu dei uma lida aqui, eu vou explicar para você de forma resumida. Vamos lá. É assim. Precisa criar uma moeda comum. O pessoal do BRIC quer criar uma moeda comum. Beleza. Só que essa moeda comum não pode ser a moeda do próprio país, igual o euro. Certo? Então você vai lá na Europa, o euro é a moeda comum. O BRIC está querendo construir uma moeda comum de negociação. Em vez de você usar o dólar, faz a conversão para dólar e depois aquele outro país faz a conversão do dólar de volta. Certo? Eles querem criar uma moeda que substitua o dólar. Aí até aí perfeito, e eu acho muito bom acontecer isso, certo? Apesar que os americanos não vão querer deixar acontecer, mas é muito importante. Aí você tendo uma moeda internacional para você fazer negociações, você tem as suas moedas locais. A questão é o seguinte, quem que vai fazer esse câmbio? Quem que vai fazer esse DES, que é o direito especial de saque? Não, eu quero pegar meu dinheiro, que é o meu direito de pegar esse dinheiro. E aí? Vai ter intromissão e permissão de outros países com sanções tipo Rússia? Não, está bloqueado esse dinheiro? Mas o BRIC é autônomo, então ele não vai aceitar comando de outros países. E aí? E as sanções deixam de existir? E se as sanções deixar de existir, qual será a ferramenta que os Estados Unidos terá que usar, por exemplo, para fazer com que os países parem de fazer as coisas feias que anda fazendo de um lugar para outro? Sabe qual que vai ser? Guerra. Não tem outra saída. Enquanto tem sanções, você consegue ainda segurar um país para não ficar fazendo brincadeira errada. Se você quebrar esses negócios das sanções, sabe o que vai acontecer? Para você fazer um controle, fazer com que aquele país, aquele outro lugar respeite o que precisa ser feito, você vai ter que fazer
embargos. Você vai ter que falar assim: não compro mais nada desse país, não faço mais nada daquele, daquele outro. E aí? E se não fizer embargos, o próprio país que está fazendo o embargo, ele vai ter problemas com inflação e tudo mais, porque ele precisa das peças, porque as peças são globalizadas. E aí? Como é que funciona isso? Então, gente, eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Eu acho que essas situações, elas são interessantes. Eu acho que é interessante. Vai dentro do que o anticristo está querendo, certo? Porque que venha logo o anticristo para vir logo Jesus. Então tem gente que fica assim, não pode deixar o anticristo vir. Eu falei, mas filho, se não vier, Jesus também não vem. Né? Então deixa o gramunhão chegar, deixa o capeta chegar para a coisa acontecer, né? E aí nós teremos de fato uma situação, né? De opa, e aí? Guerra para resolver? Eu acho que vai cair para esse caminho aí. Acho. Vocês vão ver por quê. Ai. Jornal da Infomone. Polícia abre investigação contra a Datena após agressão a Marçal em debate. Advogado de Datena afirma que também abrirá queixa-crime contra Marçal por calúnia e difamação. Meus queridos, briga de peixe grande. E como eu vi um vídeo do Nicolás. Rapaz, mas que barulheira que tá isso aí. Parecendo. Tem sininho aí? E eu vendo um vídeo do Nicolás lá, Nicolas, acho que esse é o nome dele, né? Do Nicolas lá, que é deputado, ele pegou e falou assim: o Datena vai estar no Datena? Ai, gente, o moleque é muito sarrista, né? Mas a coisa é séria, certo? Porque nós tivemos de fato agressão. De fato. Então, moço, problemas. Situações. O que eu sei é que tanto o Datena quanto o Marçal ganhou mais um mundo de inscrito. O Marçal ganhou, parece que 450 mil inscritos. E o Datena mais 45 mil inscritos. Então, moço, a desgraça, ela é incentivada por mais e mais mídia, mais e mais poder. E eu só observo como que funciona a loucura humana. E vamos que vamos. Agora, vamos lá? Vamos para a loucura lá fora, já que nós estamos falando de violência? Jornal Reuters. Chefe do Hamas diz aos Houthis, então vamos lá. Hamas, ok? Gaza. Chefe dos Houthis que seu ataque manda uma mensagem para Israel. O Houthis é lá do Iêmen. Então, Hamas, faixa de Gaza, Houthis lá no Iêmen, e nós temos os outros que estão ali do Irã. Então, nós temos 3 forças já, um para cada lado de Israel. E já está tendo problema na Cisjordânia e ali está fechando tudo, como eu falei que ia acontecer. Então você está tendo força de um lado, força de cima, agora força de baixo e força do lado. Eu não sei como é que vai ser a coisa não, mas que está indo de mal a pior está, e de forma rápida. Os Houthis, aliados do Irã, que controlam o norte do Iêmen, atingiram o centro de Israel com um míssil no domingo pela primeira vez, levando o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu a dizer que Israel cobriria um preço alto pelo ataque. Então ele falou que vai cobrar um preço alto. O que é um preço alto? Serão mísseis gigantescos? Como é que seria isso? Eu vou falar uma coisa para vocês. Cada dia que passa está piorando. Israel ali no meio dessa muvuca, eu não sei até quando vai aguentar. Esse míssil caiu lá dentro. Cara, o buraco é mais embaixo. Jornal AFP. Hamas afirma estar
pronto para uma longa guerra de desgaste em Gaza. Ou seja, e quem decide isso, sabe o que é? Esse pessoal da Gaza lá, eles ficam num país longe, tomando vinho, tudo no bem bom, fumando seu charutinho, comendo comidas maravilhosas, vida de rei, à custa do povo que está sendo bombardeado, sendo destruído e todo mundo falando amém para eles. Então o líder do Hamas afirmou nesta segunda-feira que o movimento, ontem isso, hein? Que o movimento palestino está preparado para uma longa guerra de desgaste contra Israel em Gaza, com o apoio de seus aliados regionais financiados pelo Irã. Deus tenha misericórdia de nós. Quer piorar? Vamos piorar. Vamos pegar e vamos lá para a Ucrânia. Jornal Reuters. O chefe da OTAN, Agência das Nações Unidas de Guerra, diz que cada país precisa decidir se a Ucrânia pode usar mísseis de longo alcance contra a Rússia. Ou seja, a OTAN já acabou de pegar e falar assim, olha, tá liberado, agora é cada país que vai falar se pode ou não pode usar o seu míssil que está entregando para eles. Ou seja, a Ucrânia vai ter mísseis de longo alcance e a Ucrânia vai utilizar mísseis de longo alcance. E isso vai fazer feder muito. E você quer saber como é que vai feder? Muito. Então, segure-se na cadeira. Para a gente encerrar o vídeo com chave de ouro. Folha de São Paulo. Putin ordena expansão para ter a segunda maior força militar do planeta. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou decreto determinando a terceira expansão de suas forças armadas desde que invadiu a Ucrânia em 2022. Se completada a meta, a Rússia terá 1,5 milhão de militares em serviço ativo, constituindo o segundo maior contingente do mundo depois da China, que tem 2 milhões, 2,035, então tem 2 milhões, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres. O número aumenta em 180 mil o pessoal fardado ante o nível atual que foi alcançado após 307 mil vagas serem abertas em 2 rodadas nos últimos 2 anos. É quase o total do efetivo brasileiro, de 367 mil militares. Conseguiu entender ou não? O que está acontecendo? A Rússia terá 1,5 milhão. O efetivo do Brasil é 367 mil militares. A Rússia vai ter 1,5 milhão. 1,5 milhão. E a China tem 2 milhões. E o Brasil tem 367 mil militares. E aí? E aí, moço? Coreia do Norte, 1,25 milhão de militares. Ou seja, tudo quanto que é país pequenininho está lotado. E os Estados Unidos tem 1,32 milhão. A Índia, 1,47 milhão. Então nós temos de um lado Índia e Estados Unidos, está fazendo contrabalanço com China e Rússia. Só que nós temos também a Coreia do Norte. E aí? Pelo visto, o contingente do planeta só está aumentando. E que país que aguenta pagar tanto militar assim?
vai estourar alguma coisa aí. Já tá para explodir. Não se engane, viu, gente? Não se enganem. Tá muito perto, mas muito perto mesmo. Rezemos, mas rezemos muito. Mas muito. Quando eu falo muito, é muito mesmo. Quando eu falo muito, é muito mesmo. Então, cenas do próximo capítulo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer um comentário bem aqui em cima. Um tempo atrás, uma pessoa me escreveu. Ela chama Sandra. E ela me escreveu ontem ou hoje. Deve ser hoje. Hoje. Deve ser da madrugada. Vamos falar que foi da virada de ontem para hoje. E ela pegou e escreveu assim: eu consegui vender o meu apartamento em Ilhéus. Ela é lá da Bahia. Na semana passada. Olha só a energia. Mais um, que já tinha comentado comigo em julho. Que ela também estava sentindo que precisava mudar. E já estou em Presidente Prudente. Inclusive, ela tinha pego e falado assim: olha, vou pedir minha transferência para lá. Conseguiu a transferência do serviço dela, que ela trabalha no órgão federal. E ela conseguiu essa transferência e só ficou faltando vender. E ela vendeu o apartamento. E foi com a sua família. Meu marido e o filhinho de 9 anos. Tudo como o plano espiritual nos orientou. Mais um que recebeu orientação do espiritual. Então ela saiu lá da Bahia e veio para Presidente Prudente. Lugar onde ela não conhece ninguém, mas ela foi para lá. Porém, como é muito recente, ainda não encontramos um lugar para morar. Porém, o plano espiritual nos falou para ficarmos tranquilos que iria dar tudo certo. E vai mesmo. Não fomos orientados ao que fazer depois, mesmo porque ela ainda está empregada, então tem dinheiro entrando. Pode não ser como imagina, é difícil, é muito difícil, mas acredito que em 6 meses regule. Não fomos orientados ao que fazer depois, ou seja, ela está indo às cegas, apenas para sairmos do apartamento e mudarmos por uma casa no chão, sair do ar e ir para o chão. Chegamos em meio a uma fumaça horrível de queimada e perguntei a Deus que lugar seguro seria esse, até com uma certa dúvida, no meio de tudo isso. E agora choveu um pouco. E choveu mesmo, choveu um pouquinho. Não sabemos ainda o que viemos fazer por aqui. E aí ela pegou e falou: gostaria de compartilhar o caso. Então, gente, não é uma questão só minha. Não é uma questão só de uma pessoa. E tem mais pessoas tendo essas situações de intuições. E mais pessoas fazendo mudanças. A minha não sei para onde vai, como é que vai, como que vai, por onde que vai e etc. Mas o que eu sei é que as coisas estão andando, caminhando. E seja o que Deus quiser, como há de querer. Então, meus queridos, as cenas do próximo capítulo estão andando. As cenas do próximo capítulo estão caminhando. E seja o que Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. Muitas bênçãos para todos.